Glória a Deus. Pessoal da igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Motivo de alegria, né, irmãos, estarmos na presença do Senhor, para louvar a Ele, adorar, exaltar o nome dEle, que é digno de toda honra e de toda glória. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo. Glória a Deus. Êxodo, capítulo de número 20. Glória a Deus. Aleluia. Êxodo, capítulo de número 20, verso de número 18. Diz assim a palavra do Senhor: E todo o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando. Então o povo, vendo isso, retirou-se para longe, e disseram a Moisés: Fala tu conosco, e ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja dentro de vós, a fim de que não pequeis. Glória a Deus. Os irmãos podem tomar assento, glorificando ao Senhor nesta noite. Sou grato a Deus pela oportunidade de servir a palavra para os irmãos nesta noite. Sou grato ao pastor pela confiança. Deus tem falado ao meu coração e eu quero compartilhar com a igreja. Fique com a sua espada na mão, né? Que eu gosto de ler alguns textos. Faça como Eleazar, né? Não solte a espada. Glória a Deus. Eu quero estar trazendo algo que o Senhor colocou ao meu coração para a igreja, que é os propósitos de Deus, os planos de Deus. Ele vai se cumprir na minha e na sua vida. Tudo aquilo que Deus Ele faz, tudo aquilo que Deus permite, é com um propósito. Existe uma finalidade a qual Ele quer que nós vivamos, a qual Ele quer que nós recebamos. E eu creio que você que veio nesta noite com o propósito de adorar ao Senhor vai ser abençoado. Você que veio até aqui à frente com o propósito no seu coração de receber a cura, a qual os presbíteros ungiram você, a qual eles oraram para você, eu creio que Deus Ele já está trabalhando ao seu favor. Eu creio que Deus Ele já está operando. Eu creio que Deus Ele já está fazendo, por mais que você não esteja vendo. Mas Deus está trabalhando em favor da sua igreja. Glória a Deus. E eu quero meditar com os irmãos para nós chegarmos até a palavra a qual eu li juntamente com os irmãos. Quero meditar numa chamada onde Deus Ele chama Abraão. Em Gênesis capítulo de número 12, nós sabemos que Deus Ele chama Abraão, e a história da redenção, não somente de Israel, mas também de toda a humanidade, ela começa com a chamada gloriosa desse grande patriarca. Deus chamou Abraão e Abraão, ele creu. Abraão, ele creu no seu chamado.
ele monta um cenário e ele começa a construir, ele começa a formar um povo eleito. E através desse povo, a qual Deus ele formou, todos os demais povos, todas as demais nações viriam ser abençoadas. Nós somos abençoados porque nós cremos. Nós somos também abençoados porque nós temos a fé. Nós acreditamos, nós ouvimos o Evangelho, nós ouvimos que Jesus, ele morreu por nós, ele entregou a sua vida por nós, e nós cremos na obra redentora que ele fez. Por isso, nós temos parte nesta bênção. Mas Abraão, ele podia recusar. Abraão, ele podia não aceitar. Porque Deus, ele é fiel, meu Deus. Deus, o que ele prometeu para a sua vida, ele vai cumprir. O que ele prometeu, ele vai fazer. Mas o aceitar fazer a obra do Senhor, está em nossas mãos. Deus, ele chama. Deus, ele está chamando. Deus, ele está fazendo promessa de bênção. Mas nós temos que nos prontificar. Nós temos que aceitar o nosso chamado. Então nós iremos viver as maravilhas de Deus para a nossa vida. E Abraão, ele aceitou. Abraão, ele creu. E Deus, em Gênesis capítulo 13, Deus, ele promete uma terra para Abraão. Depois que Deus faz um concerto com Abraão, depois que Deus faz uma aliança com Abraão, ele promete entregar toda a terra para ele. Deus fala para Abraão: levanta, Abraão, e olha, toda esta terra eu te darei. Toda esta terra será tua e da tua descendência. Eu posso imaginar Abraão se levantando, olhando. Eu posso imaginar Abraão olhando a terra e ele não conseguindo ver o fim. Mas ele tomou posse daquilo que Deus falou que era dele. Aleluia! Se você toma posse daquilo que Deus ele tem colocado em tuas mãos, se você dizer: eis-me aqui, Senhor, se eu acreditar no meu chamado, ele vai nos dar muito mais além daquilo que nós estamos vendo. Você pode estar olhando, você pode estar percebendo algo chegando nas suas mãos, você pode estar vendo já a tua vitória, você pode estar sentindo como vai ser, aleluia, mas Deus, ele tem muito mais. Deus, ele vai te surpreender. Você não chegou até aqui à toa. Não desista. Não desista. Porque o que Deus tem é bem maior. O que Deus tem para a nossa vida é muito maior do que aquilo que nós estamos vendo. Às vezes vem a dificuldade, as lutas, mas Deus, ele trabalha em meio às adversidades. Deus, ele trabalha em meio às lutas. Tome posse da tua vitória. Tome posse da tua cura. Tome posse da libertação, aleluia, do seu ente querido. Tome posse nesta noite daquilo que você trouxe para apresentar a Deus. Mas não desista de servir a esse Deus.
Não desista do seu chamado. Deus, ele abençoa Abraão. Deus, ele faz promessas para Abraão. E Deus também revela para Abraão que a sua descendência, a qual ele prometeu, que seria inúmera, que seria muito grande, que ele não poderia contar. Deus também revela em Gênesis capítulo de número 15, versículo 13. Deus revela a Abraão. Deus diz: sabes de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão e afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a nação a qual ela terá de servir, sendo depois sairá com grande riqueza. Deus revela o cativeiro egípcio para Abraão. Gálatas 3, como eu citei, Deus ele prega o evangelho a Abraão. Deus ele mostra para Abraão como será a justificação do seu povo, como será a obra redentora do seu povo, não somente da sua descendência, mas também da sua igreja. E Deus ele permite, assim como ele disse para Abraão que iria acontecer, Deus ele permite que o seu povo vá cativo. Mas quando ele fala a Abraão, ele também diz que terá um fim, que terá um tempo determinado em que ele iria agir, em que ele iria resgatar o seu povo, e o seu povo iria sair com grande riqueza. O que eu estou querendo passar para a igreja é que a sua aflição, a sua luta, o momento a qual você tem passado, você tem atravessado, tem um tempo determinado por Deus. Deus ele vai te exaltar. Deus ele vai te dar a vitória. No fim de tudo isso, você vai olhar para trás. Isso vai servir de testemunho que você sairá vitorioso. Terá um fim. A palavra de Deus já está dizendo: há um tempo determinado a qual ele vai intervir ao seu favor, a qual ele vai intervir ao meu favor. Glória a Deus. Então Deus, em Êxodo capítulo de número 3, a palavra de Deus diz que ele ouve o clamor daquele povo. Êxodo capítulo de número 3, versículo de número 7, está escrito: tendo visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as tuas dores. Verso de número 9: e agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Deus ele estava contemplando, Deus ele estava vendo como aquele povo estava sendo afligido na escravidão, como aquele povo estava sofrendo, mas ele ouviu o clamor daquele povo. Por isso a importância de nós clamarmos ao Senhor, por isso a importância de nós orarmos juntos, de nós unirmos a nossa fé, porque ele ouve. Deus ele está vendo todas as coisas, Deus ele está contemplando todas as coisas. Glória a Deus. E Deus ele veio intervir, ele veio arrancar
arrancar o seu povo das mãos de Faraó. E agora, Deus tirando aquele povo, Deus resgatando aquele povo, Deus, Ele vai fazer uma aliança. Deus, Ele vai fazer um concerto com o seu povo, a qual é a descendência de Abraão, a qual Ele havia prometido para Abraão. Deus, Ele faz uma aliança no deserto. Havia se passado 3 meses que Deus havia arrancado com um braço forte o seu povo. Deus, no versículo de número 4 de Êxodo 19, Deus diz para Moisés: vós tendes vistos o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe até a mim. Deus, Ele arrancou o seu povo da mão dos egípcios. Aleluia! Porque era um povo que Ele amava, era um povo que Ele criou, era um povo que Ele mesmo formou, era um povo dele, foi Ele quem remiu. Aleluia! Foi Ele quem libertou aquele povo. Não foi pelas mãos do homem, não foi pelas mãos de um exército, mas foi pelas mãos de Deus. Deus arrancou o seu povo da escravidão. E ao 3º mês, em Êxodo 19, Deus fala com Moisés. Moisés estava guiando o povo no deserto. Moisés foi um instrumento de Deus para tirar o povo das mãos de Faraó. E agora Deus, Ele diz para Moisés: Moisés, fala para o povo, Moisés, fala para o meu povo, reúne o meu povo e diz para eles que se eles diligentemente ouvir a minha voz, se eles ouvir as minhas palavras, se eles guardar o meu conserto, se eles guardar a minha aliança que vou fazer com eles, dentro deles, se eles guardar a palavra dentro deles, eles serão para mim propriedade peculiar. Porque a terra é minha, Moisés. Fala para o povo, Moisés, que eles serão propriedade peculiar. Peculiar é algo exclusivo. Peculiar é uma maneira exclusiva, uma maneira única. Deus estava dizendo: eu vou cuidar do povo de uma maneira especial. Eu conheço cada um deles. Eu conheço cada coração. Eu sei como trabalhar. Eu sei como cada um passa. Aleluia. E nesta noite Ele está falando com a igreja. Eu conheço a sua vida. Eu sei o que você tem passado. Eu quero cuidar de ti. Eu quero ser o seu Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. E Deus fala para Moisés: se o povo guardar a minha palavra, Moisés, eles serão para mim um sacerdócio real. Eles serão para mim um reino de sacerdotes, um reino sacerdotal. E eles serão um povo santo, um povo separado, aleluia, um povo separado que vai me adorar, que vai me louvar, um povo separado que vai me servir, aleluia. Deus estava dizendo para Moisés: se o povo obedecer as minhas palavras, se eles guardarem o
eles vão reinar, eles vão ter domínio sobre as outras nações. Não iria ser separado somente os levitas, somente a tribo de Levi, mas todas as tribos, todo o povo de Israel. Deus, Ele queria que fosse sacerdotes. Porém, o texto a qual nós lemos em Êxodo capítulo 20, a qual Deus, Ele traz estas palavras no Monte Sinai. Deus, Ele desce com a sua palavra para entregar a palavra para o povo, porque um concerto, uma aliança, um casamento é feito de uma proposta. Quando eu me casei com minha esposa, eu fiz uma proposta para ela. Eu disse que a amava, disse que queria cuidar dela, eu disse que queria me casar com ela, e ela disse sim. Então, toda aliança, ela tem uma proposta e tem uma resposta, uma aceitação. E Deus, Ele veio com a sua palavra em Êxodo capítulo 20. O povo tinha dito para Moisés que iriam fazer tudo o que Deus dissera. Eles iriam obedecer tudo o que Deus iria fazer, tudo o que Deus iria falar, todas as ordens de Deus, eles iriam acatar, eles iriam obedecer. Porém, o verso de número 18, ao qual nós lemos, está escrito que todo o povo viu os trovões. Olha, a voz de Deus no trovão. Quem disser que nunca ouviu a voz de Deus, no trovão está a voz de Deus. E todo o povo viu os trovões, os relâmpagos e o sonido da buzina. Aqui nós vemos a divindade, Deus, Jeová, os relâmpagos, o Espírito Santo, a buzina, o Cristo, aquele que vem nos chamar. Então, eles vieram ao monte, e o monte fumegando. Então o povo, vendo isso, retirou-se para longe. O povo ficou com medo da manifestação de Deus naquele monte. O povo se retirou de longe e disseram, versículo de número 19, a Moisés: fala tu conosco, e ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não morramos. O povo ficou com medo. O povo não quis receber as palavras de Deus. Disseram que iam obedecer, mas quando Deus desceu no monte, fumegando, trovejando, os relâmpagos começaram a clarear eles e a mostrar a eles o seu pecado. As palavras que o Senhor disse em Êxodo capítulo 20 começaram a iluminar aquele povo, e eles começaram a olhar para dentro deles, e eles começaram a ver, a enxergar o pecado que estava dentro deles. Aquilo que eles praticavam era o que Deus estava falando: não faça. Era aquilo que eles estavam pecando, era aquilo que eles estavam fazendo. Então eles não quiseram receber a palavra. Deus, ele veio com a palavra para colocar dentro do coração do povo, mas não quiseram receber a palavra do Senhor. Versículo de número 20, Moisés diz para o povo: não temais,
Deus veio para vos provar, para que o seu temor esteja diante. A palavra é dentro. Deus veio para que o seu temor esteja dentro de vós, a fim de que vós não pequeis. Deus trouxe a palavra para colocar dentro do povo, para o povo não pecar. Mas eles tiveram medo, porque a palavra do Senhor, ela vem para nos confrontar. A palavra do Senhor, ela vem para mostrar aquilo que eu estou fazendo de errado, para mim me consertar, para mim não fazer mais, para mim não pecar mais. A palavra, ela vem de frente, ela bate de frente, ela nos confronta. A palavra do Senhor, ela vem confrontar a minha vida. E se eu me enquadrar, se eu receber a palavra do Senhor, se eu andar na sua palavra, se eu obedecer a palavra do Senhor, eu não vou pecar. O povo não quis receber a palavra. Nós vemos um que recebeu a palavra. Davi, Salmo 119, ele diz: guardei a tua palavra dentro do meu coração, para não pecar contra ti. Davi pecou, sim, mas a diferença é que ele reconheceu. Davi, quando o profeta chega até ele, conta uma história para ele, e ele dá a sentença da sua morte. Mas na mesma hora ele se arrepende, ele diz: eu pequei contra o Senhor. E o profeta volta para ele e diz: então não morrerás. A palavra de Deus, ela tem que estar dentro de nós, para que nós não pecamos, porque nós fomos santificados pela oração que houve em Jesus Cristo. Hebreus 10:10. Nós fomos santificados pela obra que Cristo ele fez na cruz por nós. E por isso nós temos que andar em santidade, ser santo. Nós precisamos andar em santidade. O crente que recebe a palavra, ele precisa obedecer, ele precisa cumprir a palavra, ele precisa viver a palavra. Glória a Deus. O povo não quis receber a palavra, eles não quiseram deixar a palavra entrar dentro deles. Então essa palavra, ela fica parada, ela para. Aleluia. Porque está escrito, irmãos, que a palavra de Deus, ela não volta para ele vazia, sem antes fazer a vontade dele. Toda palavra que vem do Senhor, ela não pode voltar para ele sem cumprir o propósito que ela tem. A palavra então fica ali. Eles não quiseram receber, ficaram com medo. Deus, ele fala para Moisés: Moisés, o povo não quis receber a minha palavra, eles não quiseram. Faz uma arca, Moisés. Êxodo 25, versículo 16. Coloca a minha palavra dentro desta arca, Moisés. Deixa a minha palavra dentro da arca. E Moisés, ele obedece ao Senhor. Moisés, ele faz a arca e coloca ali a palavra do Senhor.
Em Hebreus capítulo 9, versículo de número 4, diz que havia dentro da arca as tábuas do concerto, havia um pote de maná e havia a vara de Arão que florescera. Porém, 1 Reis, capítulo 8, versículo 9, está escrito que dentro da arca só havia as tábuas do concerto, ou seja, tiraram o pote de maná, tiraram a vara de Arão, mexeram dentro da arca. Isso só pode ter acontecido quando os filisteus mandam a arca de volta, porque eles estavam sendo afligidos por causa da arca, e eles mandam a arca embora. A arca vai parar lá na casa de Abinadab, que nós sabemos, e em 1 Samuel capítulo 6, a arca passa por Bet-Semes, uma cidade, e a Bíblia diz que abriram a arca, olharam dentro da arca, mexeram dentro da arca, tiraram, mas Deus, Ele trouxe o seu juízo. 1 Samuel 6, verso 19, a palavra de Deus diz que Deus, Ele matou mais de 50 mil homens por causa disso. É perigoso mexer naquilo que é santo. Mexeram dentro da arca. Hoje em dia estão mexendo dentro da arca. Nós vemos, eu não quero entrar em detalhe aqui, mas até mesmo igrejas que estão dizendo que nós não precisamos mais levar a Bíblia, levar a palavra do Senhor num culto, estão mexendo dentro da arca. É perigoso, mas não mexeram nas tábuas do concerto, mexeram nas outras coisas, mas na palavra eles não mexeram, porque a palavra do Senhor, ela é a mesma. A palavra do Senhor, ela não muda. Passa os anos, passa o tempo, a palavra de Deus para nós continua a mesma. O inimigo pode dizer que você não vai conseguir. O inimigo pode dizer que não vai dar certo, que não vai ser curado, que não vai ser liberto. Mas Deus nesta noite está dizendo: você vai conseguir, você vai vencer, você vai ser próspero, você vai ter vida. Aleluia! A palavra do Senhor é fiel, a palavra do Senhor é verdadeira. Aleluia! A palavra do Senhor não muda. Nós precisamos viver a palavra do Senhor. Mas a palavra não queria ficar dentro daquele caixote. A palavra não queria ficar dentro daquela arca. Deus trouxe a palavra para colocar dentro do coração do povo. Êxodo capítulo 20, se você ler versículo 1 e seguir, as palavras do Senhor. Não quiseram, tiveram medo. E as palavras agora estão dentro daquela arca. Mas ela não queria ficar ali. A palavra, ela sempre quis estar dentro de nós. A palavra, ela sempre quis estar dentro do coração do homem. Então, esta palavra
que esta palavra, aleluia, ela se fez carne, ela habitou entre nós, e vimos a sua glória, aleluia. A palavra é Jesus, que veio a este mundo, através do Espírito Santo. Zacarias 3:9 diz que foi o Espírito Santo, o próprio Deus, que esculpiu aquela pedra, que deu forma àquela criança. Foi o Espírito Santo que sustentou Jesus no ventre de sua mãe Maria. E ele nasceu, ele veio a esta terra, ele viveu nesta terra, ele venceu o pecado, ele não pecou. Jesus, ele não pecou, por isso ele viveria, porque o salário do pecado é a morte, mas ele não pecou. Ele podia ficar tranquilo, que ele não iria morrer. Jesus, ele guardou a lei. Jesus, ele não pecou, ele não infringiu a lei. Levítico capítulo 18, verso 25, está escrito que aqueles que obedecerem os estatutos viverá por isso. Jesus estava tranquilo, ele passa pela porta do pecado, ele passa pela porta da lei, mas glória a Deus, que ele escolheu passar pela porta da morte, ele escolheu entregar a vida dele por mim e por você, ele escolheu morrer na cruz do Calvário, para que nós hoje tivéssemos vida, e vida em abundância. João 10:10. Jesus, ele diz: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Essa vida a qual nós vivemos aqui não é em abundância, 70 anos, 80, 100 anos, mas a vida em abundância a qual ele fala é a vida eterna, onde nós estaremos para sempre com ele, aleluia. O crente que recebe Jesus, ele não morre, nós não iremos morrer mais, mas nós iremos estar com ele para sempre. Jesus, ele morre naquela cruz, ele faz o sacrifício único e suficiente que nos comprou, aleluia. E após 40 dias que Jesus, ele ressuscita, ele é assunto ao céu, mas ele tinha feito a promessa de enviar outro Consolador, aleluia. Ele diz: eu vou enviar outro Consolador para que fique com vocês para sempre, o Espírito da verdade, aleluia, a qual o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. O privilégio que nós cristãos temos de ter esse Consolador conosco, ao mesmo tempo também é uma responsabilidade, porque o mundo não pode receber porque não conhece. Nós temos a responsabilidade de apresentar ao mundo, para que eles também possam vir a receber, para que eles possam gozar dessa alegria a qual nós vivemos, ao que nós sentimos. Jesus então faz a promessa, e essa promessa, ela se cumpre em Atos, capítulo de número 2. Atos, capítulo de número 2, nós vemos a palavra
descendo e entrando nos corações dos primeiros cristãos, através do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Êxodo 20, eles não quiseram receber a palavra, mas Deus, Ele sempre quis que a palavra estivesse dentro do homem. Então agora, em Atos capítulo 2, está escrito um cenário do qual esta palavra desceu e habitou em nós. Diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha, estavam todos concordemente, estavam todos unânimes, estavam todos em um consentimento mútuo, todos tinham uma mesma opinião, eles estavam reunidos, eles eram unidade, aleluia, no cenário perfeito para o Espírito Santo manifestar de forma visível, de forma real. É o que estamos aqui nesta noite vivendo. Nós estamos reunidos e nós precisamos estar em o mesmo propósito. Nós não podemos estar cada um pensando de uma maneira, cada um com um propósito, não. Nós temos que ser unidade. Porque quando Jesus Ele sobe ao céu, após 40 dias, Ele leva o seu corpo, Ele leva o corpo dele para Deus, o corpo sem pecado, o corpo glorificado, o corpo perfeito. Em Colossenses capítulo de número 2, verso de número 19, está escrito que foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9, a divindade habitou de forma corpórea no corpo de Cristo. O Pai entrou naquele corpo, foi do agrado dele. O Pai ficou satisfeito com aquele corpo que Jesus levou para ele e habitou naquele corpo. Mas Jesus ele não ficou sem um corpo, porque Colossenses 1:18 diz que Ele, Cristo, é o cabeça do corpo da igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Nós precisamos estar unidos, porque Ele vai vir buscar o seu corpo, Ele vai vir buscar a sua esposa, e nós precisamos estar no corpo, nós precisamos fazer parte do corpo. Se nós estivermos fora do corpo, nós não vamos subir. É necessário nós estarmos unidos, sermos unidade. O Espírito Santo veio, a palavra do Senhor veio em Pentecostes, uma das 3 festas mais importantes a qual o judeu precisava estar presente: a Páscoa, o Pentecoste. Pentecoste era a festa dos rebentos dos frutos, das colheitas, a festa das primícias. E a outra festa é de tabernáculo, que se dava no final da colheita. E esses crentes, a qual receberam a palavra, eles foram a primícia dos cristãos que receberam a palavra dentro deles, o Espírito Santo, de forma visível. Foram vistas línguas repartidas como de fogo e pousaram
línguas vêm do falar, repartidas, porque é no Velho Testamento, no Novo Testamento, a qual Deus vem falando. Joel 2, nós vimos a promessa que o Espírito Santo viria, e todos que estavam reunidos, versículo de número 4, foram cheios do Espírito Santo. Todos que estavam reunidos no mesmo propósito receberam a palavra dentro deles, receberam a palavra no coração. E hoje nós também temos esta palavra dentro de nós. Nós temos o privilégio, aonde nós vamos, aonde nós chegamos, nós estamos com a palavra. Aonde nós entramos, nós temos a palavra. Aonde nós conversamos com alguém, nós temos palavra. Aleluia! O Espírito Santo está conosco. Jesus, ele morre, entrega a sua vida por nós. O véu do templo se rasga de alto a baixo, como nós aprendemos na escola bíblica. Não para que todos pudessem entrar no lugar santo do santo, que era só o sumo sacerdote, uma pessoa, uma vez no ano, que entrava dentro daquele lugar, na presença de Deus, aonde estava a palavra, o propiciatório, que era o trono de Deus na terra. Só uma pessoa poderia entrar uma vez no ano, e o véu não se rasgou para que todos agora possam entrar. Não, o véu se rasgou porque a palavra queria sair e habitar em cada um de nós. Deus, ele queria sair e estar dentro de cada um de nós. E isso tem um propósito, igreja. Como eu falei no começo, isso tem um propósito. Sermos cheios do Espírito Santo não é à toa. Deus, ele chama os seus discípulos. Deus, ele dá uma incumbência, ele dá uma ordem aos seus discípulos. Em Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24, João 20, vocês irão pregar o meu evangelho, vocês irão evangelizar, aleluia, as nações. E aqui em Atos, no capítulo 1, verso 8, Jesus também faz essa convocação. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e Samaria, os confins da terra. Mas antes disso, vocês serão revestidos de poder. Nós precisamos de poder de Deus. Nós precisamos do poder da palavra para nós levarmos a palavra ao mundo, para nós pregarmos para aqueles que não conhecem ainda a palavra que é viva, a palavra que traz vida. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, crente. Nós precisamos do poder da palavra para evangelizarmos, para expulsarmos demônios, para curarmos enfermos, libertar os cativos. Nós precisamos ser revestidos. Nós precisamos ser revestidos com o Espírito Santo de Deus. Jesus, ele veio, Mateus 4, 23, ele pregava, ele operava milagre, Jesus ensinava, porém, ele era cheio do Espírito Santo. Atos 10, 38, Deus ungiu a Jesus. Jesus era cheio do poder de Deus. E nós que recebemos o Espírito Santo, nós que somos cheios do poder de Deus, nós também temos autoridade no nome dele, de fazer muito mais do que ele fez. Foi ele mesmo quem disse. Se coloque de pé nesta noite.
Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para fazermos a obra do Senhor. E algo que é muito importante, ontem, quando o nosso pastor pediu para abrir a Bíblia em Romanos 8, eu mostrei a minha Bíblia para o pastor Leandro, que estava do meu lado. Romanos 8, eu não preciso nem abrir, porque eu estava meditando aqui em algo importante que eu quero passar para a igreja. Além de tudo isso que nós precisamos ter do Espírito Santo, nós também precisamos ter o Espírito Santo para nós encontrarmos com Jesus nos ares. Porque um dia a palavra de Deus diz, Tessalonicenses capítulo 4, verso 15 até o 17, que nós iremos encontrar com Ele nas nuvens, e é o Espírito Santo que irá nos levar para encontrar com Ele, para estarmos sempre com Ele. Ah, irmão, mas se eu morrer eu não vou ser arrebatado. Então olha o que está escrito em Romanos 8, versículo de número 10, de número 11, versículo de número 11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. A importância de nós termos o Espírito Santo em nós. Não quiseram receber a palavra. O Pentecostes era para ser lá em Êxodo 20. Mas nós temos o privilégio de recebermos a palavra, de ter essa palavra, de ter o Espírito Santo habitando em nós. Se você que entrou aqui nesta noite e ainda não entregou a sua vida para Jesus, não tomou essa decisão de reconhecer a Jesus como Senhor e único Salvador da sua vida, você quiser vir até aqui à frente, nós iremos orar pela sua vida.